Você nos decepcionou de novo, Léo, disse a minha mãe. Simplesmente saia agora mesmo. E eu saí. 3 meses depois, meu pai mandou uma mensagem. Onde está o dinheiro da casa? Eu respondi. Pensei que tinha me mudado. Naquela noite, a voz dela, afiada e cruel, quebrou o silêncio da sala como um vidro. Minha mala de viagem já estava meio fechada no chão. Eu ainda não tinha dito uma palavra. Meu pai estava sentado na sua poltrona, olhando para a tela apagada da TV, sem se mover, sem piscar, simplesmente paralisado. Posso saber o porquê? Perguntei, forçando minha voz a sair calma. Você sabe muito bem o que fez. Ela cortou de braços cruzados. Eu sabia exatamente do que ela estava falando. Eu não emprestei US$ 12.000 para minha irmã, Bia. Não depois que ela nunca me devolveu os 5.000 que dei a ela no ano passado. E certamente não depois de descobrir que ela usou aquele dinheiro para uma viagem espontânea pela Itália. Tudo isso enquanto me mandava emojis chorando, dizendo que as contas estavam apertadas. Então eu disse, não. Um único não, depois de anos de sim. E foi aí que tudo mudou. Tudo bem, murmurei. Eu vou embora. Minha mãe nem vacilou. Meu pai finalmente piscou, mas não disse nada. Peguei meu notebook, fechei o zíper da mala com um puxão e saí pela porta sem olhar para trás. A rua estava fria, um frio de janeiro que congela a respiração no ar. E enquanto eu estava parado na varanda, um único pensamento girava na minha cabeça. É só isso? É assim que acaba? Passaram-se 3 meses. Mudei-me para um estúdio minúsculo nos arredores da cidade. Daqueles em que você alcança o fogão sem sair da cama. Mas era meu. Sem olhares de julgamento na mesa de jantar. Sem mensagens para me fazer sentir culpado. Havia paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia que devia nada a ninguém. Apenas a mim mesmo. Então meu celular vibrou. Uma, duas, 3 vezes. 14 notificações seguidas. Todas do meu pai. A última mensagem era curta. O acordo da casa foi cancelado. Olhei para a tela por um minuto inteiro. Meu polegar pairava sobre o botão de resposta. Em seguida veio outra mensagem, como um soco no estômago. Onde está o pagamento da casa, Léo? Era como se eu nunca tivesse saído. Como se meu nome ainda estivesse magicamente nas contas de uma casa onde eu não morava mais. Levei 2 dias para responder. E o que eu disse a seguir mudaria o destino de todos nós para sempre. Tu desiludiste-nos outra vez, Léo. Apenas vai-te embora agora. Com estas palavras ditas pela minha própria mãe, a minha vida como a conhecia acabou. Eu estava ali, parado no meio da sala de estar onde cresci, sentindo o mundo a desabar debaixo dos meus pés. A minha irmã Sofia soluçava no sofá, um choro teatral que já conhecia bem. O meu crime? Ter me recusado a dar-lhe US$ 12.000 para um retiro de autodescoberta, em Bali. Sim, 12.000. Tentei explicar, com a maior calma que consegui reunir, que não se tratava do dinheiro em si. Era sobre a confiança. 6 meses antes, ela tinha me ligado a chorar, a implorar US$ 5.000 para pagar a renda, dizendo que ia ser despejada. E eu, como bom irmão, transferi o dinheiro na mesma hora. 2 semanas depois, vi no Instagram que a sua renda tinha afinal a forma de umas férias de luxo em Itália, com fotos de Prosecco e Coliseus. Esse dinheiro nunca mais o vi. Não é justo, Sofia. Tu mentiste-me, eu disse, tentando manter a voz firme. A minha mãe interrompeu-me, os seus olhos a fuzilarem-me. Tu sabes muito bem o que fizeste, disse ela com uma frieza que me gelou os ossos. O quê? O que é que eu tinha feito, além de tentar proteger o dinheiro que ganhei com o meu suor? Perguntei-lhe, mas ela apenas abanou a cabeça, recusando-se a explicar. E o meu pai? Ah, o meu pai estava sentado na sua poltrona preferida. Durante toda a discussão, ele não disse uma única palavra. Nenhuma. Apenas olhava fixamente para a televisão desligada, como se o ecrã preto contivesse todas as respostas do universo. O seu silêncio foi a maior traição de todas. Era um grito ensurdecedor, um voto a favor da minha expulsão. Naquele momento, ele estava a escolher não me escolher.
O meu olhar alternava entre a raiva cega da minha mãe e o vazio absoluto do meu pai. Eu estava cercado pela minha família, mas nunca me senti tão terrivelmente sozinho. Sabes aquela sensação quando o ar numa sala fica tão denso que mal consegues respirar? Foi exatamente isso que senti. Um nó na garganta que me impedia de falar, de gritar, de me defender. Percebi então que a discussão tinha acabado antes mesmo de começar. Eu não tinha aliados ali. Lutar seria inútil, apenas prolongaria a humilhação. Senti um peso esmagador sobre os meus ombros. Respirei fundo, um suspiro de derrota. Tudo bem, disse eu. A minha voz mal passava de um sussurro. Eu vou me embora. Fui ao meu antigo quarto, agarrei num casaco, na minha carteira e nas chaves do carro. Não havia mais nada para levar. Nenhuma despedida, nenhum olhar de arrependimento. Nada. Com a porta a fechar-se atrás de mim, o frio cortante de janeiro não era nada comparado com o gelo que se instalou no meu coração. E depois, silêncio. Um silêncio absoluto que duraria 3 longos meses. Certo, aqui está o monólogo para a segunda parte, seguindo todas as tuas diretrizes. 3 meses. Durante 3 meses inteiros, o único som no meu minúsculo estúdio era a chaleira a ferver ou a chuva a bater na janela. Eu tinha finalmente fugido. Longe dos dramas, das crises financeiras constantes, das expectativas. Pela primeira vez em anos eu conseguia respirar. A solidão não era vazia, era pacífica. Era a minha recompensa por anos a ser o pilar de uma família que parecia determinada a desmoronar. Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe, a Helena, adorava dizer aos outros que eu era o confiável. Lembro-me de sorrir, sem perceber o peso daquela palavra. Na prática, confiável significava que eu era o aborrecido, o previsível, aquele em quem todos se podiam apoiar até ele finalmente partir sob o peso das responsabilidades deles. E eu parti. Já alguma vez sentiram isso? Como se o vosso papel na vida de alguém já estivesse escrito, sem que vos perguntassem nada. E então, numa terça-feira, às 6h17 da tarde, a paz acabou. O meu telemóvel, que esteve silencioso durante semanas, vibrou em cima da mesa de madeira. E vibrou outra vez, e outra. 14 vezes seguidas. Uma notificação para cada semana de paz que eu tinha tido. Era o meu pai, o Ricardo. As mensagens dele eram sempre assim. Uma avalanche de pensamentos fragmentados, pânico em forma de texto. Li na diagonal as primeiras notificações, vendo apenas palavras soltas como problema, tens de ligar e urgente. Era o barulho familiar do qual eu tinha fugido. O meu coração começou a acelerar, mas forcei-me a manter a calma. Ignorei as 13 primeiras. Mas a 14ª mensagem, essa era curta, gelada. Apenas 5 palavras que fizeram o meu estômago afundar. O negócio da casa não deu certo. A casa. A casa que eu não pisava há meses, mas pela qual continuava a pagar a hipoteca religiosamente. A casa da família que se tinha tornado a minha prisão pessoal. O símbolo de como eu tinha sacrificado os meus próprios sonhos pelo conforto deles. Aquele pagamento era o meu último fio que me ligava a eles, e eu contava os dias para o cortar. O meu primeiro instinto não foi gritar nem responder. Com as mãos a tremer ligeiramente, coloquei o telemóvel virado para baixo na mesa e fui fazer um chá. O ritual era automático, uma tentativa patética de normalidade. Enquanto a água quente enchia a chávena e o vapor subia, uma certeza fria instalou-se em mim. Aquela calma era apenas uma ilusão, o silêncio antes da tempestade. Eu conhecia o meu pai. Sabia que a próxima mensagem que ia chegar não seria um pedido de desculpas. Seria uma exigência. Aos 28 anos, eu era o caixa eletrônico da família. Não é um exagero, é um facto. Eu pagava tudo. A renda, a eletricidade, a comida, até a internet para o negócio de coaching falido da minha irmã, a Sofia. E mesmo assim, nunca era suficiente. Eu tentava desesperadamente juntar dinheiro para a entrada da minha própria casa, mas as minhas poupanças eram como um balde furado. Havia sempre uma emergência que as esgotava por completo.
Primeiro foram 13.800 para tratar dos dentes do meu pai. Ok, era uma questão de saúde, eu entendi. Depois, sem aviso, 2.100 para cobrir o cartão de crédito da Sofia, que ela tinha estourado em roupas e jantares. E claro, a gota de água, 1.900 para a cirurgia, a displasia da anca do cão da minha mãe. Sim, do cão. Eu amava aquele animal, mas comecei a sentir que o meu futuro estava a ser sacrificado em cada emergência fabricada. Cada sim meu era uma obrigação. Cada hesitação, cada pergunta sobre quando me devolveriam o dinheiro era recebida com uma cara de ofendida e um ar de culpa. Era sempre a mesma conversa com a minha mãe. Sabes, Léo, dizia ela com aquela voz suave e manipuladora, a Sofia está a esforçar-se tanto. Ela simplesmente não tem a tua fibra. Não foi feita como tu. Ela precisa de mais apoio. O apoio, claro, vinha sempre da minha carteira. Alguma vez sentiram que, quanto mais dão, menos valorizados são? Como se a vossa única função fosse simplesmente resolver problemas e não ser uma pessoa. Essa sensação atingiu o auge quando a Sofia anunciou o seu novo plano. Ela precisava de ir para um retiro de cura espiritual e coaching em Bali. O custo, 12.000. Ela veio ter comigo, com os olhos a brilhar, como se estivesse a pedir-me para lhe passar o sal, não o equivalente a meses do meu trabalho. E foi aí que algo dentro de mim quebrou. Pela primeira vez na minha vida, olhei para ela e disse uma palavra simples e aterrorizadora. Não. A retaliação foi imediata e silenciosa. Uma semana depois, a minha mãe sentou-se comigo na sala de estar, a mesma sala cujas contas eu pagava, e disse-me que eu precisava de encontrar outro lugar para viver. A razão dela? A minha energia negativa estava a afetar a casa e a impedir a Sofia de florescer. No dia seguinte, o meu nome foi discretamente removido das contas da água e da luz. Fui efetivamente apagado da casa que eu sustentava. O silêncio que se seguiu foi pesado, ensurdecedor. Até que dias depois, o meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Uma mensagem que agia como se a minha expulsão nunca tivesse sequer acontecido. 2 dias se passaram em silêncio absoluto. E então, do nada, uma mensagem do meu pai. Curta e grossa. Onde está o pagamento da casa, Léo? Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem sido eles a pôr as minhas coisas na rua há 3 meses. Respondi apenas, precisamos de conversar. E marcamos encontro numa lanchonete barata perto do centro, daquelas com cheiro a gordura e café requentado. Para eles era um território neutro. Para mim, era o palco de um confronto inevitável. Quando cheguei, eles já lá estavam. O meu pai, a minha mãe e a minha irmã, Sara, sentados numa cabine de vinil rasgado, com as mãos pousadas na mesa, sem um único copo de água à frente. Apenas olhavam para mim à medida que eu me aproximava, com aquela expectativa pesada no ar, como se eu fosse a solução mágica que eles tinham invocado. Sentei-me e o silêncio era tão denso que quase o podia cortar com uma faca. Fui direto ao ponto. Então, o que se passa? O meu pai cruzou os braços, com uma expressão que misturava arrogância e desespero. A casa, Léo. O banco vai ficar com ela se o pagamento não entrar até sexta-feira. Precisamos do dinheiro. Olhei para ele, sentindo o sangue a começar a ferver. A casa da qual me expulsaram? Perguntei, a minha voz mais firme do que eu esperava. Foi aí que ele soltou a pérola. A frase que reescreveu a nossa história ali mesmo, à minha frente e sem pestanejar. Não te expulsamos. Tu saíste. A minha mãe acenou com a cabeça, em concordância silenciosa, e a Sara, que até então estava a olhar para as unhas com um ar aborrecido, interveio. Ah, vá lá, Léo, não dramatizes, disse ela, revirando os olhos. Sempre ajudaste. Qual é o problema agora? Anos de dependência financeira, o facto de eu ter sido o pilar deles, o sacrifício de cada cêntimo que eu ganhava. Tudo reduzido a um simples drama. Vocês já sentiram isso? Aquele momento em que alguém tenta apagar a vossa realidade, bem na vossa cara. É uma sensação que gela por dentro,
que te faz questionar a tua própria sanidade por um segundo. Mas naquele silêncio tenso, enquanto eles me olhavam à espera da minha capitulação, algo em mim mudou. A raiva deu lugar a uma clareza fria e cortante. Eles estavam a olhar para o Léo antigo, o caixa multibanco sempre disponível, a criança assustada que só queria a aprovação deles. Mas a pessoa sentada à frente deles já não era a mesma. Eu já não estava ali para resolver o problema deles. O ar estava carregado, os três a olharem para mim com uma mistura de esperança e impaciência. Eles esperavam que eu cedesse, que abrisse a carteira e resolvesse tudo como sempre fiz. O silêncio esticou-se, pesado com a expectativa deles. Eles achavam que eu tinha duas opções: pagar ou não pagar. Mas eu não vim para discutir o passado. Eu vim preparado com uma contraproposta. Uma que os ia deixar completamente sem palavras. Claro, aqui está o monólogo para o bloco 5, seguindo todas as tuas diretrizes. Começa o monólogo. Eles estavam à minha espera, claro. Assim que entrei pela porta, a tensão era tão densa que se podia cortar com uma faca. O meu pai estava sentado à cabeceira da mesa, com a sua habitual expressão de soberana impaciência. A minha mãe mexia nervosamente numa chávena de chá, e a Sofia, a minha irmã, nem sequer levantou os olhos do telemóvel. A primeira coisa que o meu pai disse foi sobre a prestação da casa, que estava atrasada, outra vez, e que era minha responsabilidade. Eu ouvi-o em silêncio, deixando que ele descarregasse toda a sua frustração e acusações. Deixei que a Sofia murmurasse que eu era um egoísta por ter comprado um casaco novo. Quando eles finalmente fizeram uma pausa para respirar, eu respirei fundo. O coração batia-me descontroladamente no peito, mas a minha voz saiu surpreendentemente firme. Vocês querem o dinheiro da casa? Ótimo. Fiz uma pausa, olhando para cada um deles. Aqui está a minha oferta. Eu compro a casa inteira. Pago tudo a pronto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os três olharam para mim como se eu tivesse acabado de começar a falar noutra língua. A minha mãe foi a primeira a gaguejar. Léo, do que estás a falar? Isso é impossível. Não, não é, respondi eu, sentindo uma onda de poder que nunca antes tinha sentido. Eu tenho o dinheiro, mas há uma condição. Inclinei-me para a frente. Uma condição inegociável. Vocês saem todos. Hoje. Aí, o inferno abriu-se. O meu pai foi o primeiro a explodir. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Ele gritou que eu estava a tentar humilhá-lo, a virar o jogo contra ele depois de tudo o que ele fez por mim. A Sofia juntou-se ao coro, os olhos cheios de lágrimas de crocodilo. És um ingrato, Léo. Esqueceste-te de que somos a tua família? Então a minha mãe, com a sua voz suave e manipuladora, sussurrou a palavra que ela sabia que sempre me tinha atingido. Estás a ser cruel. Mas pela primeira vez não doeu. Eu olhei para ela e disse calmamente: Não, mãe. Eu estou a ser livre. Voltei-me para a Sofia. Ingrato. Esquecer? Como é que eu poderia esquecer as noites em que trabalhei em 2 empregos para pagar as vossas dívidas? Esquecer que cada cêntimo que eu ganhava ia diretamente para esta casa, enquanto vocês me diziam que eu nunca fazia o suficiente? A minha voz subiu de tom, carregada de anos de dor reprimida. Tudo o que fizeram por mim teve um preço, e eu paguei-o com juros. Sabe aquela sensação de calma estranha que vem depois da tempestade que você mesmo provocou? Aquele misto de medo e, ao mesmo tempo, de uma liberdade assustadora? Foi exatamente isso que eu senti naquele momento. Eu olhei para cada um deles, um por um, e vi-os não como família, mas como os meus carcereiros. E então eu disse as palavras que selaram o meu destino e a minha liberdade. Foram vocês que fizeram isto. Eu só decidi finalmente parar de sangrar por pessoas que me veriam morrer e ainda pediriam mais. Virei as costas e saí, sem olhar para trás. Deixei a proposta e a minha antiga vida para trás, no chão daquela sala de estar. Para minha total surpresa, no dia seguinte, o advogado deles ligou. Eles aceitaram. Mas a maior reviravolta ainda estava para vir. E não estava num contrato ou numa escritura. Estava escondida numa carta anônima
que chegou à minha nova caixa de correio alguns dias depois. A casa era finalmente minha, legalmente minha. Depois de tudo o que aconteceu, ter aquelas chaves na mão era como segurar um troféu. Passei a primeira semana numa espécie de frenesim, a esfregar, a pintar, a deitar fora tudo o que me lembrava deles. Cada saco de lixo que punha na rua era um peso que me saía de cima. Foi uma purga, tanto física como emocional. Eu estava a apagar o passado para poder, finalmente, começar a construir o meu futuro naquelas paredes. Foi no meio desse caos, talvez um mês depois da compra, que a encontrei. Uma carta enfiada no fundo da caixa de correio que eu claramente não tinha visto. Não era uma conta, não era publicidade. O envelope era simples, branco, e o meu nome estava escrito à mão, sem remetente. O meu primeiro instinto foi deitá-la fora, pensando que seria algum vizinho a queixar-se do barulho das obras. Mas algo me fez parar. Uma curiosidade estranha. Abri o envelope. Lá dentro, apenas um bilhete com 4 palavras que viraram o meu mundo do avesso. Acho que sou teu irmão. Eu li e reli aquilo umas 10 vezes. Tinha de ser uma piada de mau gosto. Irmão? Eu era filho único. Liguei para o número que estava no fundo do bilhete, com o coração a mil. Do outro lado, uma voz calma apresentou-se como Léo. Ele contou-me a sua história. Uma história que parecia saída de um filme. A minha incredulidade era tanta que só havia uma forma de acabar com aquilo. Fizemos um teste de ADN. A espera pelos resultados foi uma tortura de 2 semanas. Finalmente o e-mail chegou. Abri o anexo com as mãos a tremer. Positivo. Inequívoco. Eu tinha um meio-irmão. Senti o chão a fugir debaixo dos meus pés. Falamos ao telefone nessa mesma noite, durante horas. Ele contou-me que tinha encontrado o nosso pai anos antes, na esperança de encontrar respostas, de sentir alguma ligação. Em vez disso, encontrou um muro de gelo. As palavras dele ecoam na minha cabeça até hoje. Pensei que encontrar o meu pai biológico me daria respostas, mas quando o encontrei, ele disse-me para nunca mais o contactar. O nosso pai disse-lhe para desaparecer. Disse que a existência dele destruiria tudo. E foi aí que tudo fez sentido. Sabe aquele momento em que uma peça que faltava no puzzle da sua vida se encaixa, mas a imagem que se forma é um pesadelo? Foi exatamente isso que senti. Anos de ressentimento do meu pai, a sua frieza inexplicável, a forma como ele me olhava às vezes, como se eu fosse uma decepção constante. Não era sobre mim. Era sobre ele. Era sobre o segredo que ele carregava. A minha existência era uma dolorosa lembrança da outra família que ele tinha abandonado. O meu sangue ferveu. Fervi de raiva pelo meu pai e por todos os anos de mentiras. Mas também senti uma enorme compaixão por este estranho que era o meu sangue. Léo tinha sido rejeitado 2 vezes. Uma ao nascer e outra ao tentar encontrar o seu lugar no mundo. Então, fiz a única coisa que me pareceu certa. A única coisa que o meu coração me pedia para fazer. Convidei-o para vir à casa. A nossa casa. Eu queria dar-lhe o porto seguro que lhe foi sempre negado, o pedaço de família que ele merecia. Ele aceitou de imediato. Quando abri a porta para o meu irmão recém-descoberto, senti um nó na garganta. Mas eu não sabia que, ao deixar Léo entrar na minha vida, estava também a deixar entrar uma catástrofe. Ele não vinha sozinho. Ele trazia com ele uma bomba financeira, pronta a arrebentar e a levar tudo o que eu tinha acabado de conquistar. O meu telemóvel tocou. Era o Lucas. A voz dele do outro lado da linha estava estranha, uma mistura de choque e algo que eu não conseguia decifrar. Triunfo? Ele fez uma pausa e depois disse um número. 850 mil dólares. Eu juro que o mundo parou. Quase deixei cair o telemóvel. O quê? Como? Perguntei, a minha própria voz um sussurro rouco. De onde é que tinha vindo aquele dinheiro? Certamente não do nosso pai. Ele não nos deixou nada além de más memórias. Então, o Lucas contou-me a história. Uma história que parecia saída de um filme. Acontece que a mãe dele, antes de falecer, tinha guardado um segredo durante décadas.
Quando o Lucas era apenas um bebê, o nosso pai, num raro momento de consciência, fez uma apólice de seguro de vida em nome dele. Mas, como sempre, ele depressa se esqueceu ou deixou de se importar. Só que a mãe do Lucas não se esqueceu. Secretamente, durante todos aqueles anos, ela continuou a pagar os prêmios daquela apólice. Ela garantiu que a única coisa boa que aquele homem alguma vez fez pelo seu filho não se perdesse no tempo. E agora, após a morte do nosso pai, o Lucas tinha sido notificado. Ele era o único beneficiário. O filho que o pai renegou, o rapaz que ele se recusou a reconhecer, tinha acabado de herdar 850 mil dólares dele. A ironia era tão cruel, tão poética, que me deixou sem ar. Eu estava em silêncio, a tentar processar a reviravolta do destino. Um homem que nos deu tanta dor tinha, sem querer, deixado para trás uma ferramenta para a nossa cura. Léo, disse o Lucas do outro lado da linha, sentindo o meu silêncio. Estás aí? Eu mal conseguia respirar. E foi então que ele disse as palavras que mudaram absolutamente tudo. Queres metade? Falo a sério. A voz dele tremeu ligeiramente quando continuou. Foste tu que sofrido por causa dele. Foste tu que carregaste o peso disto tudo. Se alguém merece algo por ter sobrevivido a isto, és tu. Sabes aquele momento em que o mundo inteiro fica em silêncio por um segundo? Em que uma única frase não muda apenas o teu futuro, mas também reescreve o teu passado. Naquele instante, o dinheiro deixou de ser dinheiro. Transformou-se em validação, em reconhecimento. Cada dólar era uma prova do sofrimento que o meu irmão via em mim. Era a justiça do universo a manifestar-se da forma mais inesperada. Eu não chorei de alegria. Chorei de alívio. Um alívio profundo que me percorreu a alma. O meu irmão, a única família que me restava, estava ali, a oferecer-me não só uma fortuna, mas a dignidade que me tinha sido roubada. E eu percebi que aquele dinheiro não era sobre riqueza, era sobre poder. O poder de refazer as nossas vidas. O poder de transformar a dor em propósito. Com aquela herança irônica do homem que nos quebrou, não íamos apenas curar as nossas próprias feridas. Íamos construir algo a partir das cinzas dele. Nós íamos construir um refúgio. E a nossa vingança não seria ódio, seria criar o legado que ele nunca foi capaz de imaginar. Um ano passou. E o dinheiro? Aquele dinheiro do homem que me renegou? Nós usamo-lo. Ah, se usamos. Eu e o Bruno pegamos em cada cêntimo e construímos algo que ele odiaria com todas as suas forças. Criamos a segunda chance, uma organização sem fins lucrativos, um refúgio para pessoas como eu. Para aqueles a quem ensinaram que família significa sacrifício calado e abuso financeiro às escondidas. De repente, a minha dor tinha um propósito que ia muito além de mim. Ver pessoas a conseguir ajuda, a sair de situações tóxicas, a respirar pela primeira vez. É uma sensação indescritível. É como se a minha própria cura se estivesse a multiplicar em dezenas de outras curas, todos os dias. Estávamos a construir algo novo e real a partir das cinzas de um passado podre. Sabes aquela sensação de finalmente construir algo que é teu, depois de passares a vida inteira a ouvir que não valias nada? É como respirar fundo pela primeira vez, depois de um mergulho demasiado longo. Claro que a minha família não podia ficar calada perante isto. A Sofia, a minha irmã, começou uma campanha online furiosa contra nós. Os posts eram uma obra de arte da vitimização. O Léo roubou a minha herança para financiar o seu projeto de vaidade. Escrevia ela em letras maiúsculas, para quem quisesse ler. Doía, claro, mas já não me quebrava. E o Bruno, o meu verdadeiro irmão, o meu pilar, simplesmente respondeu publicamente a um dos ataques. A sua resposta foi curta e demolidora. A única vergonha que sinto é quando penso no que o Léo passou todos aqueles anos sem mim, ao lado dele para o defender. Aquilo calou-a por uns tempos. Depois veio o golpe final da minha mãe. O último ato desesperado de manipulação. Ela apareceu à minha porta com uma travessa de lasanha, a sua arma de reconciliação de sempre, aquela que usava para apagar discussões,
sem nunca pedir desculpa. O cheiro era o mesmo da minha infância. Ela disse, com os olhos a brilhar de lágrimas falsas, que sentia a minha falta, que a casa estava vazia. Mas eu já não era aquele miúdo. Olhei para ela através da porta entreaberta e disse as palavras que ensaiei durante um ano inteiro. Vocês sentem a minha falta por causa do que a minha presença vos dava. E eu não vou dar mais isso. Fechei a porta devagar, sem raiva, apenas com uma certeza fria. Deixei a lasanha no degrau da entrada. Na manhã seguinte, quando saí para ir trabalhar na segunda chance, vi que os guaxinins tinham feito um banquete noturno. Foi o ponto final mais estranhamente satisfatório da minha vida. A minha história não é sobre vingança, percebi naquele momento. É sobre redescoberta, sobre a criação de uma nova definição de família, uma que é construída sobre respeito mútuo em vez de obrigação. E finalmente entendi a mensagem mais importante de todas. Por vezes, a cura não se parece nada com o perdão. Estava a construir um novo mundo, uma nova família, um legado. Mas ao criar este refúgio para pessoas que fugiam dos seus monstros, não percebi uma coisa. Estava também a acender um farol que não só atraía os necessitados, mas que também expunha os próprios monstros. E um deles, muito mais perigoso do que a minha própria família, tinha acabado de nos encontrar. E assim, com uma caçarola deixada para os guaxinins, a jornada de Max fecha um círculo. Não um círculo de vingança, mas de libertação. Pensem nisto por um segundo. A história começou com um não que o fez perder uma família e terminou com um não que o ajudou a encontrar-se a si mesmo. Passou de ser o pilar financeiro, o confiável que todos usavam até quebrar, para se tornar o arquiteto do seu próprio destino. Uma transformação brutalmente honesta e inspiradora. O que mais me impressiona nesta história não é a compra da casa ou o dinheiro inesperado. É a coragem de Max de olhar para as pessoas que o deveriam amar incondicionalmente e dizer: o meu bem-estar importa mais do que as vossas exigências. Ele não só quebrou as correntes financeiras, ele quebrou um ciclo de abuso emocional que durava há anos. E na solidão que se seguiu, em vez de se partir, ele encontrou paz. E depois encontrou um irmão. A chegada de Aiden não é apenas uma reviravolta chocante. É a prova de que a verdadeira família não é imposta pelo sangue, mas escolhida pelo respeito e pela empatia. Dois homens, rejeitados pelo mesmo pai, encontraram um no outro o apoio que nunca tiveram. Eles não só partilharam uma herança, partilharam a dor e transformaram-na em algo construtivo. A Fundação Segundo os Filhos é o legado mais poderoso de todos. Um farol para todos os que se sentem invisíveis na sua própria família. Esta história ensina-nos que a cura, por vezes, não se parece com o perdão. Parece-se com limites firmes. Parece-se com deixar para trás o que nos destrói, mesmo que o mundo nos diga que deveríamos aguentar. É sobre escolher a nossa própria dignidade em vez da aprovação tóxica dos outros. A jornada de Max é um lembrete poderoso de que nunca é tarde demais para reescrever o nosso próprio guião e decidir quem merece um lugar na nossa vida. Mas enquanto Max e Aiden constroem o seu novo futuro, curando as feridas de outros filhos esquecidos, uma questão permanece no ar, como um eco sombrio do passado. Nós vimos a mãe tentar uma última reconciliação, movida talvez por culpa ou, mais provavelmente, pela solidão. Vimos o pai desvanecer na sua própria irrelevância. Mas, e a Cassie, a catalisadora de tudo isto, a irmã que via Max não como um irmão, mas como um direito adquirido? O que acontece àqueles que nunca admitem o seu erro, que perdem o seu sustento e culpam o mundo inteiro menos a si próprios? Eles simplesmente desaparecem em silêncio? Ou a inveja e o ressentimento fermentam, transformando-se em algo muito mais perigoso? Porque a história que vos contei está completa, mas a reação a ela está apenas a começar. Uma semana depois de Max ter recusado a caçarola da sua mãe, uma notificação iluminou o seu telemóvel. Não era uma mensagem de um número desconhecido a pedir ajuda para a Segundo os Filhos.
Era um nome que ele conhecia demasiado bem. Era da Cassie. E o que ela escreveu não era um pedido de desculpas, nem um ataque de raiva. Era uma proposta. Uma proposta tão inesperada e sinistra que ameaça não só a paz de Max, mas o próprio fundamento do legado que ele e Aiden estão a tentar construir. E essa história, essa merece um capítulo só para